Tem um texto em Romanos 8:1, muito mal compreendido entre os evangélicos, entre os cristãos, que diz assim: não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Existe uma versão da palavra nesse texto de Romanos 8:1 que diz assim: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa palavra tem sido muito mal compreendida no sentido de que as pessoas, elas falam: eu estou na graça, agora já não há mais condenação para a minha vida, já não há mais condenação para as minhas ações, para os meus comportamentos, eu posso fazer o que eu quiser da minha própria vida, porque a graça, ela já me perdoou, a graça disse que já não há mais condenação sobre a minha vida. Mas é um equívoco, porque a palavra de Deus, ela diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que é estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é estar identificado com Cristo, identificado com a sua morte, identificado com a sua ressurreição. Nós não podemos ter vida, a vida de Deus, se primeiramente, antes de chegarmos ao reino de Deus, não morrermos para a nossa vontade. A palavra de Deus diz, lá em Gálatas, que o apóstolo Paulo declarava assim: eu fui crucificado com Cristo, ou seja, eu morri com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Aqui Paulo estava falando não do que ele tinha alcançado apenas, mas ele estava falando de uma identificação. O que é identificação? Eu me tornar igual a uma pessoa, por exemplo, Cristo. Cristo morreu naquela cruz não porque Cristo tinha pecado. Cristo morreu naquela cruz porque eu e você pecamos. E a palavra diz que nós merecíamos a morte eterna, mas Ele se fez pecado por nós. Diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 5:21, Ele se fez pecado por nós. Então, o estar em Cristo é estar identificado com a sua morte. A palavra de Deus diz lá em Romanos 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como podemos viver ainda nele? Ou vocês não sabem que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui o apóstolo Paulo foi o maior pregador da graça. Muitas vezes nós temos ouvido a mensagem da graça como uma licença para viver uma vida de pecado, uma licença para fazer o que eu quero sem ter aquela consciência de que eu estou errado. Mas isso é um equívoco, isso é uma mentira. Satanás tem enganado muitos cristãos, Satanás tem enganado muitas pessoas com este ensino falso. Eu não estou falando do ensino da graça. A graça verdadeira que Paulo pregava era uma graça transformadora, não uma graça conformadora, uma graça que se conforma. Ou seja, a minha vida é desse jeito, então a graça de Deus vem, ou seja, Deus entende o meu jeito. Não. A palavra de Deus diz que o Evangelho, ou seja, as boas novas de Cristo, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho, ele não nos deixa da mesma forma. O Evangelho verdadeiro é aquele Evangelho que transforma. Se não houver mudança na minha vida, se eu chegar ao Evangelho, se eu me confrontar com o Evangelho e a minha vida permanecer a mesma, eu tenho que fazer uma autoanálise e ver se realmente eu nasci de novo, se realmente eu deixei o Evangelho me transformar. Porque o verdadeiro Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E conforme essa palavra de Romanos 6 que diz: porventura eu permanecerei no pecado para que a graça abunde? Porque diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu vou continuar pecando para que a graça venha com maior medida sobre a minha vida. Paulo está falando, não. Vocês não sabem que todos aqueles que morreram para o pecado, como podem continuar vivendo nele? Ou seja, todos aqueles que morreram, se identificaram com a morte de Cristo, cessaram com a vida de pecado. Ou seja, quando eu e você fomos batizados em Cristo Jesus,
aquela representação do batismo nas águas, quando nós mergulhamos o nosso corpo nas águas e saímos daquelas águas, ali estava dizendo que nós estávamos nos identificando com Cristo na sua morte. Quando nós mergulhamos naquelas águas, nós estávamos ali deixando o velho homem, e quando nós saímos daquelas águas, nós ressuscitamos para uma nova vida. Eu não estou dizendo que nós não temos tentações, eu não estou dizendo que nós não temos ainda desejos, muitas vezes, da velha vida. A palavra de Deus diz que é para a gente despojar desses desejos. Como eu despojo desses desejos? Através do renovar da minha mente com a palavra de Deus. Então, o já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus não se refere a uma licença para pecar, mas a uma realidade que Jesus Cristo fez. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que abandonaram o pecado, todos aqueles que se identificaram com a morte e com a ressurreição de Cristo, já não há mais condenação. Aqueles que andam uma vida pelo Espírito, uma vida na palavra, uma vida no Espírito Santo, esses não têm condenação sobre eles. Mas aqueles que se dizem ainda cristãos e estão na prática do pecado, certamente a condenação está sobre a vida deles. Não a condenação imposta por Deus, mas a condenação do pecado. Pois a palavra de Deus diz lá em João que aquele que continua na prática do pecado ainda é filho de Satanás, ou seja, ainda é filho do diabo. E todos nós que nascemos de novo, nós não somos mais filhos do diabo. A palavra de Deus diz que nós fomos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então pense nessa palavra, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão identificados na sua morte, na morte de Cristo e na ressurreição de Cristo. Pois Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a minha e para a sua justificação. Deixa essa palavra contigo, Deus te abençoe e que você possa viver imerso nesse entendimento da palavra de Deus. Nunca deixe que as circunstâncias te envolvam, mas seja baseado na palavra de Deus.